Nós começamos uma série de 4 mensagens hoje chamada Você Não Está Aqui Por Acaso. E eu queria te convidar ao Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. E antes que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente. Pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ou se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. E mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Agora eu gostaria de enfatizar: Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disse isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Sou muito curioso. Alguém que é formado em filosofia aprende a fazer mais perguntas do que ter respostas. Eu tenho acompanhado bastante o professor Sérgio Sagani. Ele é Sacani, isso. Ele é astrônomo, físico. Ele não é cristão, ele não tem uma confissão, mas a forma com que ele vai destrinchando a física é muito interessante. E houve um tempo em que a gente achava que quem era estudioso das ciências naturais, quem era cientista, não poderia ser cristão, ou que o contrário poderia acontecer. Mas eu acho isso tão absurdo, irmãos, porque eu não acho que a Bíblia ela é um tratado científico que visa nos dar respostas na linguagem científica. A Bíblia, ela é um livro de tradição, de cultura, e as respostas que a Bíblia tem para nos trazer são respostas existenciais. E por que houve um tempo em que não era possível dialogar ciência e religião, ou mesmo ciência e espiritualidade? Começou-se a ter a sensação de que são duas línguas que não dialogam, mas elas podem dialogar. Elas podem sim dialogar. E eu escrevi um texto, depois de ter visto o podcast do professor Sérgio, que eu gostaria de destrinchar com vocês antes de ir para o texto bíblico. O nome do texto que eu escrevi, eu deixei um link, coloquei ontem lá, chama-se Poeira Cósmica. E diz assim: algo profundamente desconcertante quando a ciência, sem querer, começa a soar como poesia. Astrônomos dizem, com a serenidade de quem olha para o infinito todos os dias, que os elementos que formam o nosso corpo são os mesmos que formam as estrelas. Você já ouviu falar sobre isso? Que nós somos pó de estrela? Carbono, oxigênio, ferro, cálcio, os mesmos átomos que um dia brilharam no coração dos sols que vieram antes de nós, constroem nossos ossos, sustentam nossos pensamentos. Somos literalmente poeira cósmica. A teoria do Big Bang afirma que tudo começou num ponto infinitamente pequeno, denso, quente e pulsante. Uma explosão que não foi barulho, mas nascimento. Desde então o universo segue se expandindo.
E em algum ponto dessa expansão silenciosa surgimos nós, seres conscientes, capazes de olhar para o céu e perguntar: de onde viemos? Daí eu citei o filme do MIB. Você se lembra da última cena do MIB? Que a cena está no planeta Terra, aí ela sobe, vai para o nosso sistema solar, depois a nossa galáxia, e no final, o que você tem são dois ETs brincando com uma bolinha de gude, com as galáxias todas dentro dela. Me lembro do MIB, Homens de Preto, que sempre me intrigou. A câmera se afasta da Terra, depois do sistema solar, depois da galáxia inteira. Então, até que de repente, tudo aquilo que chamávamos de universo era apenas uma pequena bola de gude nas mãos de dois seres jogando, despreocupadamente. A cena é divertida, quase infantil, mas carrega uma verdade desconfortável. Aquilo que para nós é imenso, talvez seja minúsculo sobre outra perspectiva. Então vem a pergunta inevitável: se o universo é tão vasto, por que o ser humano é tão profundo? Por exemplo, as nossas células têm a complexidade de um sistema solar inteiro, de uma galáxia inteira. E se nós somos poeira cósmica, ao mesmo tempo nós somos tão complexos, será que não tem algo de divino em nós? Dentro de uma única célula, há uma complexidade que desafia qualquer simplificação. Uma célula não é um ponto sem vida, é uma cidade organizada com membranas que escolhem o que entra e o que sai, mitocôndrias que produzem energia, núcleos que guardam informações mais densas do que qualquer biblioteca antiga. Uma célula se divide, se comunica, se adapta, e tudo isso acontece bilhões de vezes dentro de um único corpo. Vocês percebem que a bolinha de gude do MIB está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de cada um de nós? Vocês percebem o tamanho da complexidade? Pense no cérebro humano. Bilhões de neurônios, cada um formando milhares de conexões, impulsos elétricos atravessam tecidos microscópicos, criando pensamentos, memórias, sonhos, angústias, fé. Uma ideia nasce de descargas elétricas precisas, organizadas, quase musicais. Não é exagero dizer que pensamos com eletricidade. Pense no coração. Isso aqui eu já partilhei com vocês, de que eu fui visitar um cirurgião cardíaco, que ele abriu um coração e ele começou a mostrar o tamanho da complexidade. Uma bomba tão simples, que age de forma tão complexa, cronometrada. Uma bomba perfeita, incansável, que separa sangue arterial de sangue venoso com precisão absoluta. Ele não pergunta se você está triste, feliz, com medo, dormindo. Ele pulsa dia e noite, ano após ano, década após década. Um erro mínimo na sua estrutura e todo o sistema entra em colapso. E aqui eu estou dizendo para você que você é um sistema complexo. Agora volte os seus olhos para o cosmos. Galáxias inteiras giram em equilíbrios, leis invisíveis mantêm estrelas em seus lugares. Uma pequena variação, isso aqui é o professor Sérgio Sacani, uma pequena variação na distância da Terra em relação ao Sol tornaria a vida impossível. Uma inclinação diferente do eixo terrestre e os oceanos congelariam ou evaporariam. Uma gravidade ligeiramente mais fraca ou mais forte, e nada disso existiria. E curiosamente, até hoje, em toda essa vastidão, não encontramos outra forma de vida como a nossa. Não uma consciência que nos responda, não um espelho cósmico, apenas um silêncio. Alguns chamariam isso de acaso, mas o acaso exige muita fé, não é verdade? Esse acaso que eu estou descrevendo para você, de que não existe uma mente pensante, não precisa ter muita fé para você perceber toda essa organização, todas essas conjunturas, e não acreditar que não exista uma mente pensante. Porque acreditar que tudo isso, a delicadeza de uma célula, a inteligência de um cérebro, a precisão de um coração, o ajuste fino do universo, a singularidade da vida humana surgiu sem intenção, sem mente, sem propósito, me parece no mínimo ilógico. Talvez o universo não seja vazio, talvez ele seja cheio de intenção. Talvez a mesma inteligência que sustenta galáxias em órbita seja a que sustenta seus pensamentos agora. Talvez o mesmo sopro que espalhou poeira cósmica pelo espaço seja o que mantém o fôlego dentro de você. Talvez exista tanto mistério em uma estrela distante quanto em um ser humano sentado
em silêncio, lutando com seus medos, amando, crendo e esperando. Nós não somos grandes pelo tamanho, mas somos grandes em significado. Somos feitos da mesma matéria das estrelas. Isso não nos diminui, nos dignifica. Significa que carregamos o universo dentro de nós, e ainda assim não estamos aqui por acaso. Somos poeira cósmica sim, mas poeira que pensa, poeira que ama, poeira que ora, poeira que pergunta. E talvez a pergunta mais honesta não seja: será que existe um ser pensante por trás de tudo isso? Talvez a pergunta seja: como poderíamos existir sem ele? E isso me traz a algo extremamente importante e complexo para te dizer. Você não é obra do acaso. Você não está aqui por acaso. A Bíblia nos ensina que aqueles que se tornariam filhos, ou aqueles que são filhos, Ele deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E eles não nasceram da vontade natural, algumas versões dizem, não nasceram da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Existe um texto em Romanos, que diz que Deus predestinou, os que de antemão conheceu, predestinou, para serem a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E ele diz que aos que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. E é ali que começa a oração mais linda do Novo Testamento, que é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não é fruto do acaso. Agora, muitos de nós ouvimos que somos frutos de uma relação sem amor. Muitos de nós já ouviram desde a infância que somos obra do acaso, que os nossos pais não nos queriam. Muitos de nós começaram a viver um processo de ansiedade quanto ao futuro, porque não acreditam de fato que são de fato filho de Deus, que são amados por Deus, que são conhecidos por Deus. E aí é muito complexo, porque se você não sabe quem você é, como saber para onde vai? Se você não sabe quem você é, do que você é feito e por que você está aqui, como saber para onde você vai? A sua vida perde o propósito e você vive respondendo ao medo que todos os dias bate à sua porta. A matemática não é complexa, irmãos. Você não sabe quem é. Você não sabe o propósito da sua vida. E aí você vive numa sociedade extremamente hostil, principalmente mentalmente. E porque você não sabe quem você é, porque você não sabe para onde você vai, você vive respondendo ao medo que todos os dias bate à sua porta. É medo de não ter o suficiente para viver, é medo de não ser bom o suficiente, é o medo de não ser amado o suficiente, é o medo de ficar sozinho, e você vai respondendo ao medo porque você não sabe quem você é. São pessoas que vivem no futuro, que não conseguem mais viver o presente, experimentar o presente, saborear o presente. Não é um erro que deu certo. Você tem nome, você tem sobrenome. Seu nome é Vitor. Seu sobrenome é um filho amado de Deus. Seu nome é Pedro. Você tem nome. E seu sobrenome é ser filho de Deus, é um filho amado de Deus. Você é Ronaldo, você não é obra do acaso. Você não foi, mesmo a rejeição e o abandono, não foi por acaso, porque hoje você está pleno e plenamente apto para responder a Deus com a sua vida, com tudo aquilo que você já experimentou. E mesmo as tragédias, as frustrações que a gente carrega na nossa vida, nos torna quem nós somos. E cumpre um propósito maior. Então eu queria lembrar você, quem você é. Você não é obra do acaso. Tu criaste o meu interior, Kanak, me teceste no ventre da minha mãe, Rakam. Aqui tem uma coisa interessante, porque o criar é Kanak, mas o tecer, ele também já foi traduzido como entretecer, e eu já expliquei isso uma vez para vocês. Então eu quero que você imagine uma mulher fiando algo, tecendo algo. Então ela vem com seus fios e está tecendo. O entretecer do texto bíblico é como se essa mulher que estava tecendo algo, de repente se misturasse com aquilo que ela tecia. E quando o texto bíblico fala entretecer, é que Deus estava tecendo você, e de repente Ele se misturou à sua substância. Porque você por si próprio já é um milagre. Você estar vivo, enxergando, é um milagre.
Boa parte da sua consciência não é explicada pela ciência. Ninguém consegue reproduzir outro ser. Nós somos em quase 7 bilhões de pessoas, cada um com a sua própria impressão digital. Isso não é obra do acaso, meu irmão. Mas a gente vai aprendendo a viver numa sociedade que nós chamamos uma sociedade nihilista. Sociedade nihilista. Nihilista é uma sociedade que vive sob a influência de um filósofo chamado Nietzsche. E nós somos nihilistas. Nós não acreditamos em nada que nós não possamos tocar, ou que a gente não possa ver. Mas tem coisas que a gente não pode tocar, a gente não pode ver, mas está lá. Você consegue ver o amor da sua mãe, Débora? Você não consegue, mas você não sabe que está lá o amor da sua mãe? Você consegue ver? Tem um monte de coisas que a gente não consegue ver, mas está lá. Porque é estruturante, meus irmãos. E é sobre isso, porque por mais que você não consiga ver materializado o amor de Deus, você é o retrato do amor que Deus tem. Você do jeito que você é. Ele entreteceu você como nas profundezas da terra. Você não é um acidente. Sabe, uma vez eu aconselhava alguém, e ele disse: será que eu faço falta? Será que se eu partisse hoje, eu faria falta? Quando a gente não sabe quem é, quando a gente não sabe o porquê estamos aqui, essas são perguntas que rondam o nosso coração. Eu tenho certeza absoluta que você tem algo que só você pode entregar. E você tem uma missão que é só sua. Existe um equívoco no cristianismo pós-moderno. Porque de alguma forma, por causa da institucionalização do cristianismo, nós começamos a acreditar que missão é coisa de pastor, ou missão é coisa de alguém que vai pregar em outro país. E nós fomos nos esquecendo da nossa própria vocação. Lembro de uma conversa que eu tive com a Elô. Ela estava na sua juventude, entre 15 e 20 anos. E ela sabia que Deus havia chamado ela para um propósito, para um projeto. Agora, Deus não força. E por uma série de motivos, ela não conseguiu viver naquele momento o propósito da sua vocação e do seu chamado. Um dia, essa igreja acabando de nascer, eu procurando líderes, pessoas que eu posso confiar, eu liguei para Elô e falei: Elô, eu tenho um chamado para você. E sem querer espiritualizar, eu disse: Deus falou comigo, eu não vou te forçar, porque eu quero que Ele fale com você também. Ela falou: tá bom, eu vou para o Espírito Santo. Aqui não é místico não, o Espírito Santo é o Estado, tá? Ela foi para o Espírito Santo. Você já acha que ela foi para o manto, né? E na volta eu te respondo. E ela, quando voltou, ela começou a falar sobre uma série de mensagens, de pregações. E ela voltou e disse: pastor, eis-me aqui. Deus falou comigo também. Agora, não é só para liderar na igreja, porque tem outros chamados. Hoje de manhã eu conversava com que sufocam as pessoas. E eu não quero isso. Eu quero que você responda a sua própria vocação. Mas se você me falar que você quer, eu estou acreditando na sua palavra. Ele falou: eu vim orando por isso desde o ano passado. Eu vinha orando por isso desde o ano passado. Isso tem a ver com uma resposta à sua vocação. Porque nós não somos chamados para sentar num banco de igreja, para ouvir. Nós nos reunimos como igreja, sim, sentados, para entender quem nós somos, qual é a nossa vocação e qual é o nosso chamado, e responder em nome de Jesus ao nosso chamado. E esse chamado pode ser nessa instituição que chamamos igreja, ou pode ser igreja onde Jesus te chamou para ser. A pastora Vanessa acabou de dizer aqui que ela está pastoreando alunos e pais, porque ela acredita que essa é a sua vocação. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Agora, quando a gente olha e entende, os teus olhos me viram o meu embrião, e todos os dias foram determinados para mim, e como eu respondo a esse chamado? Então,
Eu queria começar a minha conclusão hoje, em primeiro lugar, dizendo que você é filho. Você é filho. Você é filho, você é filha. E aos filhos, Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos. É um dom ser filho. E quero te dizer que você não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas você nasceu de Deus, porque Deus sonhou com você. Ele planejou você. Queria afirmar isso para você.